O Alzheimer é uma doença degenerativa em que ocorre a morte do tecido cerebral. Ele costuma atingir pessoas de idade mais avançada, entre 60 e 90 anos. Os efeitos são progressivos, com perda de memória e mudanças no comportamento, que podem levar a uma dificuldade para desempenhar funções básicas no dia a dia. No cinema, o ator Anthony Hopkins viveu um personagem com sintomas de Alzheimer, no filme Meu Pai. Who exactly am I? A atuação brilhante, que mostrou ao mundo o sofrimento causado pela doença, lhe rendeu um Oscar de melhor ator. Anthony Hopkins, the father. Ainda há muitas dúvidas sobre as causas e o tratamento do Alzheimer. É ainda uma doença sem cura, mas nos Estados Unidos, nesta semana, surgiu um flash de esperança. O FDA, que é a Agência Reguladora de Medicamentos, aprovou o uso do fármaco aducanumab. Muita gente comemorou, mas a decisão dividiu a comunidade científica. Neste episódio, você vai entender o motivo dessa polêmica e quais os efeitos desse medicamento. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano, quem traz essa pauta de ciência para o nosso podcast é o repórter Álvaro Pereira Júnior. Oi, Álvaro. Fala, Murilo, tudo beleza? Tudo certo. Álvaro de volta depois de uma temporada à frente do projeto A Corrida das Vacinas, que foi um super projeto, aliás, hein? O material ficou muito bom, Álvaro. Obrigado pela audiência altamente qualificada. Tá disponível no Globoplay ainda e aberto para não assinantes. Corrida das Vacinas, 6 episódios. Isso. Quem não viu, corre lá, tá no Globoplay. Os episódios todos liberados já. E a gente também tem a honra de receber aqui o neurologista Dr. Paulo Bertolucci, que é chefe do setor de neurologia do comportamento da Unifesp. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado pelo convite. Antes de a gente falar sobre os remédios, é importante a gente detalhar o que a ciência sabe hoje sobre o Alzheimer. Ô, Dr. Paulo, como é que essa doença afeta o cérebro de um paciente? Você tem acúmulo de uma proteína que nós produzimos normalmente, que é a beta-amiloide. O problema é que ela é produzida em excesso e o cérebro não tem como manejar isso. Ela acumula lá no cérebro e começa a causar problema nas sinapses, nas conexões entre os neurônios. E, posteriormente, vai haver perda de neurônio. Esse é o problema. E qual a diferença do Alzheimer para o envelhecimento cerebral? O envelhecimento cerebral não leva uma pessoa a ficar progressivamente dependente, como é o caso na doença de Alzheimer. Na doença de Alzheimer, você tem um problema de que a pessoa vai perdendo as habilidades. Em fases avançadas, ela precisa de ajuda, mesmo para coisas muito simples. Por exemplo, banho, troca de roupa, coisa desse tipo. Tá certo? E do envelhecimento normal, não. Claro que a pessoa pode ter problema, sim, por artrose, coisas desse tipo, mas não por perda de habilidade, são coisas diferentes, entendeu? Então, no envelhecimento normal, você não espera esse tipo de dependência e, claro, você não espera que uma pessoa idosa normal tenha uma memória espetacular, algumas até têm, né? Mas não são todas. Você pode ver alguma dificuldade, mas se você quiser uma boa diferenciação, isso acontece com uma certa frequência entre idosos. Um idoso quer lembrar, um idoso normal, ele quer lembrar um nome, uma informação, qualquer coisa, às vezes ele fala assim, espera um pouco. Esse espera um pouco que ele está te falando quer dizer uma coisa, ele está te dizendo de uma outra maneira, eu sei que a minha memória é mais lenta. Então, eu quero te dizer alguma coisa, mas isso pode demorar um pouquinho, mas eu vou lembrar. Na doença de Alzheimer, a pessoa não lembra e acabou. E não tem o que fazer. Essa é uma diferença. Já se sabe hoje o que causa o Alzheimer? Não. A causa no sentido do gatilho, não. Você sabe o que pode piorar, o que pode melhorar, mas não o que causa. Isso não. Não tem. Esse, aliás, é um problema, né? Porque aí você não tem como chegar realmente à raiz do problema. Uhum.
E se ainda não se sabe a causa, como é que a gente pode identificar o Alzheimer? Quais são os primeiros sinais? Em geral, os primeiros sinais são progressivos déficits de memória. Ô, doutor Paulo, uma das grandes dúvidas hoje é sobre o tratamento para Alzheimer, é isso? O problema é que o tratamento que você tem hoje é mais ou menos sintomático, né? O que é mais usado para a doença de Alzheimer é o seguinte: na doença de Alzheimer, você perde neurônios que fabricam acetilcolina. Isso aí é um neurotransmissor que está envolvido em várias coisas, inclusive na memória. Mas ele, como você perdeu, você tem pouca acetilcolina. E todos esses neurotransmissores, eles funcionam assim. Ele é produzido, é sintetizado, utilizado e degradado. O que tem hoje de tratamento é você inibir a degradação, de maneira que a pouca acetilcolina produzida fique disponível por mais tempo. Mas você pode imaginar que isso não impede que os neurônios continuem morrendo. Então, você está vendo um tratamento que pode funcionar, estabilizar, a doença vai mais devagar, os sintomas vão mais devagar, na verdade, por algum tempo, né? A ideia da nova medicação é interromper a progressão da doença. E o tal do medicamento é o aducanumab, é isso? Como é que funciona? Ele funciona assim, ele é um anticorpo monoclonal. Isso quer dizer que ele é uma molécula que, quando você injeta na corrente, ela consegue entrar no cérebro e esse anticorpo é anticorpo anti-amiloide. Então, ele vai se ligar na amiloide que está lá no cérebro e vai provocar uma reação inflamatória e a amiloide vai ser destruída. E é isso, né? O que você está fazendo, portanto, quando você usa isso, é interromper o acúmulo de amiloide, de beta-amiloide no cérebro e, em princípio, a progressão da doença. O Álvaro, você conversou com os fabricantes do medicamento. O que eles disseram para você? Bom, falei com o fabricante. Imagina o que o fabricante pode dizer, né? São bilhões e bilhões que estão no jogo. E o tratamento, para você ter uma ideia, foi anunciado por $56 mil, mais de R$300 mil por ano, nos Estados Unidos. Então, você imagina o que isso significa em termos de faturamento para eles. O que surpreendeu os analistas, eu estava lendo em alguns sites especializados em economia, que se imaginava no máximo que eles fossem fixar o preço em $7 mil por ano. Fixaram em $56 mil por ano. Então, é óbvio que eles dizem que é uma esperança, que não foi só uma questão de novos tratamentos estatísticos até achar algum efeito, mas que também houve novos dados que acabaram entrando no estudo. Para você ter uma ideia, o dossiê que foi apresentado para esse comitê do FDA, que rejeitou o pedido, tinha mais de 2 milhões de páginas. Uau. Acho que nem esses inquéritos intermináveis aqui do Brasil, nem a CPI da Covid vai reunir tanta papelada. 2 milhões de páginas. E foi os estudos não davam certo, eles insistiram, foi para o painel do FDA, o painel rejeitou e o FDA aprovou. Eles não desistiram dessa droga, né? E, enfim, eles apresentam como uma grande esperança e que, de fato, pode trazer benefício, mas como o Dr. Bertolucci me explicou na entrevista, e outros especialistas com quem eu conversei, pode trazer benefício, mas é para um nicho muito, muito específico, né? A gente tem que tomar cuidado, inclusive na reportagem que eu estou fazendo, para não trazer falsas esperanças. Isso que eu ia te perguntar, Álvaro, esse medicamento serve para qualquer tipo de paciente com Alzheimer? Não, como o Dr. Bertolucci falou, é para gente que está no começo, bem no começo, quando ainda há algo a ser feito. E como os especialistas me explicaram, mesmo que você consiga retirar as placas dessa proteína, beta-amiloide, o estrago já está feito. O Dr. Bertolucci até fez uma analogia muito interessante, que ele falou, é como você querer diminuir a mortalidade numa cidade tirando os corpos do necrotério. Não adianta, já estão mortos, né? Então, por isso que não é um efeito tão claro assim, não há uma correlação de causa e efeito. Você tirou a proteína beta-amiloide, melhora a cognição. Não é tão claro assim. E precisa ser no começo. Uhum.
O Álvaro, eu estou curioso para entender um pouco mais do bastidor dessa negociação envolvendo o medicamento. Ele acabou sendo aprovado na FDA, que é a agência americana equivalente à Anvisa aqui no Brasil, mas o comitê votou majoritariamente pela reprovação do medicamento. O que aconteceu ali? Olha, o Dr. Bertolucci acho que pode contar melhor desses bastidores, que ele conhece todos os envolvidos, mas eu entrevistei há pouco um dos votantes do comitê, o professor Alexander Caleb, da Johns Hopkins, que é uma super universidade, uma faculdade de medicina muito importante, e ele votou contra. Ele disse que eles ficaram muito surpresos, que eles não conseguem entender o que aconteceu, por que houve essa parceria tão próxima entre a Biogen, que é a fabricante, e o FDA. Inclusive, 2 membros desse comitê, o Dr. Caleb não, mas 2 outros membros renunciaram ao posto. E ele me disse, ele até me falou, olha, se me chamarem no futuro, eu participaria de um outro painel. E ele disse, olha, já aconteceram outras situações em que o painel votou contra e o FDA aprovou. Mas isso em situações muito divididas, sabe? O voto foi 4-3, 5-4, e não 8-1 contra. Então, eles de fato não esperavam. Acho que essa é uma história daquelas que um dia a gente vai ler na revista New Yorker, daqui a um ano vão ser contados os bastidores dessa história. O doutor Paulo, o senhor sabe um pouco mais desse bastidor? Dos bastidores, não. Assim, na verdade, é difícil entender por que foi assim. Está difícil entender isso. Porque, se você for olhar, digamos, a ata de aprovação fala porque o estudo mostrou que, de fato, quem usou a medicação tinha menos concentração de beta-amiloide no cérebro do que quem não usou. Isso não quer dizer nada. E a clínica? E a melhora clínica? Mas, aí é que está. Foram 2 estudos. Um deles, que foi uma futilidade, como o Álvaro já disse, ficou por aí. O outro mostrou uma coisa. Mostrou que quem usou doses mais altas e por mais tempo teve diferença clínica em relação ao placebo. Isso quer dizer uma droga que pode ser usada, que pode ser que tenha benefício, mas de antemão nós já sabemos, vai ter que ser em doses mais altas e por um tempo. É bom deixar claro isso. E é um remédio que tem alguma reação? Tem. Ele causa reação inflamatória, né? É o que detona a beta-amiloide. Se ele causa reação inflamatória, ela pode não ficar restrita à beta-amiloide. Então, 40% mais ou menos das pessoas que participaram do estudo tiveram edema cerebral por causa disso. Quando você ouve falar em edema cerebral, você pensa em alguém em coma. Por exemplo, quem levou uma pancada, acontece isso. A imensa maioria foi muito leve esse edema, né? Mas, como você já sabe que esse é um efeito comum, outro problema do tratamento será que você vai ter que usar ressonâncias em sequência para ter certeza que não tem um edema e que esse edema não está progredindo. Entendeu? Álvaro, quer complementar? Não, é porque você vai ter que ficar fazendo várias ressonâncias para ver se não está tendo esse, entre aspas, inchaço no cérebro. E outra coisa, é uma droga de infusão, né? É injetada na veia, não é um comprimidinho que você toma ali tranquilamente. Então tem todo um impacto também no sistema de saúde, porque precisa de exames complexos e seguidos, e a própria aplicação do medicamento demanda tempo, demanda gente, demanda instalações, você não pode fazer em casa. E diante desse cenário, você conversou com vários pesquisadores, Álvaro, que estão acompanhando os estudos envolvendo Alzheimer, esses medicamentos. É viável popularizar o tratamento com esse novo remédio aqui no Brasil e no mundo? Qual o custo disso? Aqui eu até perguntei para a empresa, eles falam, olha, esse preço de $56 mil é só para os Estados Unidos. Para outros países, vamos conversar. O que pode acontecer, como o Dr. Bertolucci observou na entrevista que ele me deu, é a questão da judicialização. É as pessoas processarem o seu plano de saúde para trazer esse medicamento ou processarem o SUS para trazer o medicamento. No caso do plano de saúde, um medicamento de custo altíssimo, com todas essas consequências que a gente falou, bom, alguém vai pagar essa conta. Quem vai pagar a conta é quem paga o plano de saúde. Eles vão ter que distribuir esse aumento. Então, imagina-se que vai haver uma demanda
desesperada por esse remédio, uma demanda desesperada, acho que é um exagero, mas imagina-se que vai haver uma demanda muito intensa por esse medicamento em todos os países, e não é algo que está na mão e não é algo viável do ponto de vista econômico, pelo menos para já. Doutor Paulo, como é que o senhor vê? Não, o que eu vejo é que pode ser uma tragédia isso. No seguinte sentido, se assim, a sua operadora de saúde ou o seu que está pagando, você vai forçar o uso em situações onde você não tem indicação da medicação, entendeu? Se for para a rede pública, tem um problema. Essa medicação funciona só para beta-amiloide. Se você não tem beta-amiloide, não tem esse mecanismo causando problema, ou seja, para outras demências, não vai adiantar nada, não vai servir para nada, porque nem vai ter aonde atuar. Começa por aí, você entendeu? Então você precisa demonstrar isso, ou por esse PET amiloide, que é caro, e que tem 2 lugares no Brasil que eu saiba que fazem, ou por esses marcadores que eu falei no líquor. Agora, esses marcadores no líquor não estão disponíveis na rede pública. Se eles não estiverem disponíveis e a aprovação for feita, você vai ver gente usando, porque se imagina que seja doença de Alzheimer, mas você não tem essa demonstração que é essencial. E aí, diferente do plano de saúde que o Álvaro falou, né? Quem a operadora paga, passa para todo mundo que está lá, né? Que é associado. No sistema público, vamos ser todos nós, inclusive você, que vamos pagar essa conta. Esse é um ponto importante, viu, Murilo, que a gente não falou. Tá para ser examinado na Anvisa também, então periga ser aprovado para usar no Brasil. E enquanto a polêmica sobre o aducanumab persiste, o doutor Paulo, dá uma orientação para a gente como prevenir o Alzheimer? Bom, aí você tem 2 coisas. Por que é que ninguém fala, e espero que ninguém fale isso? É só uma questão de beta-amiloide. Porque tem coisas, eu tinha falado isso, que podem acelerar e coisas que podem atrasar a progressão da doença. Entre as que podem acelerar, tá lá, olha, eu vou falar só, tem uma pilha, mas algumas. Hipertensão mal controlada, diabetes mal controlado, sobrepeso. Se você controlar isso, você não é que você vai curar a doença, ninguém disse isso. Mas ou ela vai se desenvolver mais tarde, e dependendo da situação, a demência vai caminhar mais devagar. Esses são fatores de risco, você corrige. E você deve promover fator de proteção. Os fatores de proteção mais bem identificados são a atividade física regular e a atividade intelectual. É isso. Álvaro, depois desse mergulho de conhecer mais sobre essas pesquisas científicas envolvendo Alzheimer, como é que você pode resumir para a gente as grandes questões que estão transbordando sobre essa doença? Acho que vai ter que ser descoberto o que está, vamos dizer assim, por trás do acúmulo das placas de proteína beta-amiloide, né? O que se chama em ciência, de novo o Dr. Berlucci me corrija, talvez as placas sejam um epifenômeno, né? Eles são uma coisa que é consequência de algo, mas qual que é a causa raiz? Qual que é o gatilho? Por que o Alzheimer começa? Não se sabe. Então, eu imagino que talvez os remédios do futuro para o Alzheimer vão ter que olhar para essa causa raiz e não para um epifenômeno, para algo que está acontecendo em consequência, que é o acúmulo das placas. Tem a possibilidade de terapias monoclonais, tem terapias que vão melhorar a vascularização do cérebro, tem terapias que vão olhar para uma outra proteína que também é problema no Alzheimer, que é a proteína Tau. Até eu entrevistei a doutora Lea Greenberg, que é uma brasileira, professora da Universidade da Califórnia, em São Francisco, e ela estava dizendo que a proteína Tau tem uma correlação maior com os sintomas, com a situação clínica, do que a proteína beta-amiloide. E talvez, então, medicamentos que tenham como alvo a proteína Tau e não o beta-amiloide. Enfim, é uma área assim, fascinante. Eu fiz poucas matérias na vida sobre Alzheimer, mas é muito interessante mesmo. Eu fiz uma matéria uma vez nas montanhas da Colômbia, um caso super conhecido, o Dr. Bertolucci conhece, de um Alzheimer de origem genética, que são famílias que teve casamento consanguíneo,
que com 30 e poucos anos as pessoas já manifestam Alzheimer. Vocês podiam até ressuscitar aí no Arquivo Fantástico. Nas montanhas do noroeste da Colômbia, gente ainda jovem já se esquece de tudo. A memória se vai muito rápido. O que se sabe, logo se esquece. Esta medicação, se vier a ser aprovada, não vai servir para todas as pessoas que têm doença de Alzheimer. Para quem já tem a demência bem estabelecida, ela não vai funcionar. Ela não funciona. Ali, como o Álvaro já tinha falado, o estrago já foi feito. Ali não quer dizer que não possam surgir medicações para essas pessoas, só quer dizer que essa não serve. Tem que ser na fase anterior à da demência. Eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas que ficam ligando, e aí, meu pai tem, para ele, como é que fica? Não fica, infelizmente, mas você não pode forçar, né? Expor a risco quando não tem nenhuma chance de benefício. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, para quem está preocupado com a prevenção da doença de Alzheimer, não fique esperando um comprimido, a pílula mágica. Não vai ter uma pílula mágica 100%. Tem mais de um mecanismo aí. Vai fazer exercício, né? Vai tá bem da hipertensão, né? Se esforce um pouco nisso também. Isso que eu gostaria de falar. Dr. Bertolucci, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar aqui. E obrigado ao Álvaro aí por dividir. Espero não ter falado nenhuma bobagem. Espero ter aprendido direitinho com o senhor, doutor. Álvaro, obrigado. Muito obrigado. Valeu, Murilo. Obrigadão. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni Sanfilippo e Marcelo Sarquis.